Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750M. É um prazer, é uma alegria estar com vocês. Hoje nós estamos aqui na presença do técnico de som e técnico de computação, o meu querido amigo e irmão, o Eduardo Aparecido Santos. Quero enviar a ele e a Rose um grande beijo e abraço, porque eu me sinto muito feliz por a Rose ter aparecido na vida do Eduardo e os dois estarem juntos hoje, casados, tudo direitinho. E eu me lembro como se fosse hoje. O Eduardo falava assim, eu não vou casar nunca, né? Eu não consigo entender esse negócio de casamento com mulher, essa coisa toda. Eu falei, bom, você vai entender um dia, né? Mas é muito importante. É uma coisa tão importante que eu fico feliz pelo Eduardo e pela Rose, porque eu sei o que vai acontecer, as consequências de quando se juntam duas pessoas que acreditam em Deus e sonham em ter uma família, em ter construir um sonho juntos, né? Esse geralmente é muito sonho do homem. E o grande desastre na nossa vida, e eu tenho experiência disso, é quando esses sonhos são arrebentados, quando se desfaz o casamento, quando a gente se separa. E é uma derrota muito grande. E como eu passei várias vezes por isso, né? É por isso que eu estou justamente aqui nesse programa. O programa existe por causa dos meus tombos em questão de relacionamentos conjugais. Eu acho o sofrimento tão grande que não é necessário ninguém mais no mundo sofrer assim. Não tem necessidade. E tudo isso por falta de conhecimento. Deus me deu esse prêmio maravilhoso por entender hoje o relacionamento conjugal. Por entender. E hoje nós podemos realmente acudir qualquer relacionamento conjugal. Porque o que nós precisamos conhecer, ter o conhecimento, é de como funciona o casamento, o matrimônio sagrado. O que quer dizer isso? Quem foi que inventou o matrimônio? Né? Qual é a finalidade? Então você vê bem, nós nem sabemos disso direito. Nós vamos mais pelo instinto, mais pelo sexo e acabamos nos acasalando sexualmente em vez de contrairmos um matrimônio sagrado. E é isso hoje que nós vamos começar a falar, porque me sinto bastante responsável por todos os meus afilhados e até um deles é o próprio Abner Rogério, que graças a Deus está casado hoje com a minha querida afilhada também, né? A Rosângela. E eu tenho certeza que a vida dos dois também mudaram. Eu curto muito isso aí, se você quiser saber, eu fico curtindo isso. O Rogério, ele era completamente abilolado. Eu nunca vi o cara mais perdido na vida do que o Rogério Abner, né? O Abner Rogério. Apareceu, depois de tanto fazer oração, essas coisas todas, e eu devo muito o meu programa ao Rogério, vocês querem saber. Ele me ajudou muito, me ensinou muito, e esse programa hoje praticamente existe durante a semana, porque ele ajudou bastante. Ele e o José Geraldo, os dois, sem saber, me ajudaram muito. Eu sou muito agradecido a eles. Então o que acontece? Hoje, a Rosângela é uma moça alegre, é uma auxiliar de enfermagem eficiente, um amor de moça. E aí o que acontece? E o Rogério conseguiu mudar completamente de vida. Hoje o Rogério é um rapaz equilibrado, né? Sempre está bonitinho, está arrumadinho agora. O Rogério era um desastre. E agora, você não reconhece. Foi uma mudança muito grande. E isso se deve a Deus, né? Se deve a Deus. Então estou falando justamente hoje com o Eduardo, porque muito tempo faz que nós não trabalhamos junto, eu e o Eduardo. Então o que acontece? Agora hoje falei para ele, vamos lá, vamos conversar um pouco.
E agora eu vou conversar aqui do lado desse microfone e o Eduardo do outro lado também vai anotar as coisas para depois me chamar a atenção. Está chegando aqui agora o nosso querido Roberto e ele vai sentar aqui conosco e vai já poder também ajudar. Esse assunto também, que hoje nós vamos falar, é um assunto para os meus afilhados. E eu tenho então uma porção deles aí perguntando o que está havendo com o relacionamento conjugal deles, ou com o namorado que não chega, com o noivo que não chega. Então, nós estamos então hoje com o seguinte assunto: o relacionamento conjugal. Só que nós vamos tratar disso mais vezes. Então hoje seria, vamos dizer assim, a primeira parte do relacionamento conjugal e como subtítulo seria: por que discutimos? Por que nos ofendemos? Por que o sexo é sem graça? Adoro falar de sexo, vocês querem saber. Apanhei tanto do sexo que hoje sou um dos especialistas também. 70 anos apanhando de sexos e de relacionamentos conjugais. Deus me colocou ainda, estou vivo ainda, porque Deus segurou, porque era para mim ter morrido já. Vocês estão pensando que um relacionamento conjugal desfeito é o quê? Dá uma vontade louca de morrer. E então o que acontece? Estou aqui porque Deus segurou as pontas, né? E me deu esse conhecimento maravilhoso que é poder ajudar as pessoas justamente sobre o relacionamento conjugal. Quando Deus quer pegar um homem de Deus para valer, com experiência, para pegar sobre o alcoolismo, ele vai lá na praça, pega o pior alcoólatra da cidade, tira o alcoolismo dele, ele vira um homem de Deus, e aí ele faz esse homem ficar um pastor ou um padre especialista em alcoolismo. Então ele fez isso comigo. Eu estava falando com a minha filhinha hoje, a Gabriela, dizendo o seguinte: filha, errar é humano, mas persistir no erro é burrice. O papai teve 4 casamentos, então ele é um burro com 4 estrelas. E ela puxou para minha mãe, a Gabriela, ela é muito risonha, tem um senso de humor muito aguçado e gosta dessas besteiras todas. Mas vejam bem, 4 relacionamentos conjugais. Que tristeza, não é verdade? Quando, na verdade, esses foram desfeitos, foram 3 relacionamentos conjugais, 4 separações judiciais. Por quê? Porque o último casamento foi feito 2 vezes, o processo de separação, e ainda não terminou. Vamos dizer que o que eu ganhei na minha vida profissional, como, vamos dizer assim, como fiscal da Receita Federal, se alguma coisa foi tirada do povo, como dizia o baixinho que subiu na árvore, Zaqueu, eu já devolvi mais do que 4 vezes. Porque cada casamento é uma divisão da sua vida, dos seus bens. E pior, é uma destruição dos teus sonhos. E eu vou explicar isso já já para vocês. É um prazer o Espírito Santo ter colocado esse tema hoje, para nós começarmos a falar um pouco. Porque hoje eu me sinto realmente bem assessorado pelo Roberto nessas condições. O Roberto também já levou uns tapas, né? E aqui não tem santo, hein? O Paulo Lima já levou os tapas dele, o Fernando Toledo já levou os tapas dele, e assim vamos indo, né? O Rogério era uma loucura, o Rogério. Será que Jesus podia chegar aqui hoje e falar que não tem pecado, atire a primeira pedra?
depois que Jesus falou assim, olha, os filhos das trevas, os ímpios, eles são mais espertos do que os filhos de Deus. Espertos. Eu acho o seguinte, nós podemos ser filhos de Deus e vamos pegar a esperteza do ímpio hoje. Vamos ser espertos, larga de ser santo. Ninguém é bonzinho, não. Ninguém é justo, a Bíblia fala. Vamos ser espertos. Nós estamos então hoje muito alegres, o Espírito Santo está muito alegre dentro de mim. Está escrito em Lucas 16:8. Está lá, né? Lucas 16:8, pode ler para nós aí. Enquanto você fala, eu vou... Então você vê só, por que o Espírito Santo está alegre? É porque eu só tenho alegria realmente verdadeira quando eu estou falando dele. E ele está falando comigo, né? Eu fui brincar hoje com a Silvinha, falei umas besteiras lá para ela e para o Marcelo, e não é que o Espírito Santo me tocou. Eu estava contando, né, o que sofre um rapaz hoje em dia. Hoje em dia não, sempre sofreu, mas nunca sabiam disso, né? Quando vê essas mulheres, o Aberhuber fala assim, essas mulheres mal vestidas, ele quer dizer o seguinte, quando o decote encontra com a barra da saia, os rapazes não resistem, não é verdade? É terrível. Mas o que nós vamos fazer, né? Os homens não resistem, né? Tem velhinho aí tomando Viagra porque não resiste também, não é verdade? Mas então é o seguinte, o Espírito Santo está alegre porque quando a gente fala besteira assim, ele está se divertindo em nós, né? E é isso que é muito bom. Nós vamos falar do casamento. E essas coisas todas incluem. Você achou aí o que você queria? Achei, mas né? Quer que leia? Não, qual era o assunto mesmo? Não, sobre os filhos da esperteza? Exatamente. Então fala lá. Sobre a questão da parábola do mordomo infiel. Sim. Ele disse o seguinte, e ele respondeu, 100 medidas de azeite, e disse-lhe, toma a tua conta e assentando-se já escreve 50. O versículo 6. Eu me lembro da palavra. Disse depois a outro, e tu, quanto deves? E ele respondeu. O cara foi despedido. 100 era o mordomo que levou a conta. Então ele pegou, tinha umas contas para receber, ele foi e ajeitou as contas todas do jeito que ele achava, né? Foi fazendo abatimento, não é isso? Exatamente. E escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. O patrão falou, mas esse cara até que é esperto, né? Dinheiro que talvez eu não fosse receber, ele conseguiu receber. E era um mordomo injusto. Exatamente. Isso. O destaque está aqui. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Está vendo só? Então é isso. Na sua geração daquela época. Esse prudente, né? Quer dizer esperto mesmo. O cara foi esperto, né? Essa palavra tem origem você grega. Você sempre falou que Deus quer fazer negócio com a gente. Ninguém concorda com isso, né? Sim. Tu não acha que é ofensa? É. Quem que não quer fazer negócio com o pai? Se ele fala, né, para nós, se nós mandar uma pessoa para ele... Olha o tipo de negócio que eu faço com o pai. Eu compro e ele paga. Tem mais, né? E aonde que está essa garantia para nós? Tiago lá, 5:20, né? 5:20, o que ele fala mesmo? Sim. Aquela questão de conversão, né? Isso. É negócio. É um negócio ou não é? Não, aquele é negócio, sim. O que ele está falando Tiago aqui? 5:20, veja bem o que é que Deus fala. Pra vocês saberem que ele propõe negócio para nós, né? Saiba, pois, que aquele que fizer converter do erro seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. É negócio. Não é verdade? Além de haver uma festa no céu, né? E multidão de pecados, tanto dele quanto os meus. Lógico. É um negócio bom, não é? O meu problema é que eu não sei quantas multidões de pecado que eu faço por dia, né? E ele está sempre propondo para nós, né, filho? Escolhe o bem. Escolhe o bem. Escolhe o bem. Filho. Eu não posso esquecer quando o Padre Rufo fala o seguinte, ó, isso é inspiração do Espírito Santo. Ele fala assim, antes de Deus olhar para você como um pecador, ele olha você como o filhinho dele, uma criancinha. Uma criança, né? Ingênua. Então ele olha a gente sempre como filhinho, por causa disso que é bom fazer negócio com o pai. E ser sincero, o que ele pede pra gente é sinceridade. Saiba que aquele que fizer converter, quer dizer, Senhor, eu estou disponível para fazer isso aqui. Justamente. E no dízimo também, né? No dízimo fala, se você ajudar os ministérios de Deus, né? Abrirei as janelas dos céus e te virá tanta abastança que você não sabe nem onde vai guardar. Isso é negócio.